Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score, aquecimento, mais um grande jogo, um clássico do futebol brasileiro, Internacional e Palmeiras. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Comenta, compartilha com os seus amigos, já manda aí qual vai ser o placar desse grande jogo. O Inter, que é o time que menos jogou no Campeonato Brasileiro, estamos na 21ª rodada, jogou apenas 15 partidas, o calendário está apertadíssimo para o Internacional e o Palmeiras segue na cola aos líderes, né, da competição. E comigo, como sempre, e acompanhando você, Eduardo Gerac. Edu, tá tudo bem? Mais um grande jogo e o meu xará Fábio Salomão irá contar todas as emoções desse jogão que vai ser realizado lá no Beira-Rio. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, tudo bem? Sim, sem dúvida. O grande destaque desse jogo, né, é que são dois times enormes e os dois estão precisando mostrar serviço, né? Se a gente for falar primeiro, por exemplo, do lado do time da casa, do lado do Inter, já são 6 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, né? 6 jogos na sequência. Ou seja, a vida tá complicada ali pro Roger Machado, né? E do lado do Palmeiras, o Palmeiras também que tem aí 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Teve esse jogo no meio de semana contra o Flamengo pela Copa do Brasil, que a gente também não pode tirar da análise, né? Tirar desse contexto aí. O Abel chega, porque não, pressionado para essa partida, né? Realmente, tudo bem que é aquela coisa que também a gente discute bastante aqui, né, Fábio? Hoje, o futebol, até pelas redes sociais, assim, os times, os jogadores, os treinadores vão do céu para o inferno, do inferno para o céu, em questão de segundos, às vezes, questão de minutos. Assim, é claro que o Flamengo foi muito superior que o Palmeiras, mas não tem nada de terra arrasada, né? Muito pelo contrário, é hora de principalmente colocar a cabeça no lugar, analisar ali o que deu de errado e aí retomar, quem sabe, o caminho das vitórias, né? Mas então vai ser um jogo muito tenso, podemos dizer assim, para os dois lados, né? Lembrando que o Inter tem até uma boa notícia, né? Porque como já caiu fora da Sul-Americana e também já caiu fora da Copa do Brasil, o Inter vai ter um mês de agosto um pouco mais tranquilo. E vai até ter 2 jogos desses aí que estão defasados que vão acontecer durante o mês de agosto. Ou seja, o Inter só tem 6 jogos nesse mês de agosto. Enquanto o Palmeiras, muito pelo contrário, tem a Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Flamengo, tem o Campeonato Brasileiro e depois na Libertadores tem o Botafogo. São 2 jogos também contra o Glorioso, ou seja, a vida do Palmeiras não está muito fácil, não, do lado do Colorado Gaúcho, que vai poder se concentrar mais aí no Campeonato Brasileiro. O Internacional tem que dar um foco, né, para subir. Claro que o torcedor fala assim, mais otimista. Inter tem 15 jogos, 6 a menos que todo mundo, né? 5 a menos que todo mundo, porque a gente está indo para a 21ª rodada. Se ele ganha 5 jogos, são 15 pontos, vai a 35, tá ali no bolo no G4. Mas a campanha não tem sido assim. O Internacional, até agora, são 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Campanha horrorosa do Internacional. Mas ele foi prejudicado. Gente, todo mundo é prejudicado de alguma forma. O Inter e o Grêmio, principalmente por conta das chuvas, né, dos temporais, dos alagamentos em Porto Alegre. Mas agora, Inter, Grêmio, Palmeiras, o calendário começa a apertar, competição em cima de competição. O Flamengo vai viajar para La Paz no mês de agosto. Então não vai ter muito o que lamentar. E tem que colocar a força máxima em campo. E aí a gente olha as escalações, né? Os últimos jogos. O que esperar desses dois times, por exemplo, Edu? Palmeiras É, e Internacional. Com essas escalações que a gente coloca na tela para a galera aqui, a eficiência colorada, né? A derrota é, que sofreu o Palmeiras, mas com o time reserva depois entraram os titulares, né, Edu? É. Contra o Vitória. Na verdade, esses dois campinhos aqui, Fábio, são lá do primeiro jogo em que o Inter, jogando na Arena Barueri, surpreendeu o Palmeiras, né? Ninguém esperava aquela vitória colorada, e Verdade, aí, verdade. e aí acabou o Palmeiras sucumbindo ali diante do Colorado. E aqui é para mostrar como os times mudaram até que relativamente pouco, viu? Por exemplo, se a gente for ver ali o ataque do Inter, o ataque
do Colorado, né? Tem aí o Borré, o Wesley, o Anderson, são jogadores que estão aí ainda construindo aí os resultados, ou tentando construir os resultados para o time Colorado. É claro que do lado do Palmeiras, aí a gente tem uma mudança um pouco mais importante, foi a saída do Hendrick, né? O Hendrick não está mais no Palmeiras, inclusive já está jogando lá no Real Madrid. Teve também o problema do Piquerez, né? Uma contusão até que séria do Piquerez, que também o Piquerez deve deixar aí a lateral esquerda do Palmeiras por muito tempo, então o Abel aí também tem que recompor aí a sua linha defensiva, mas o resto no meio campo, por exemplo, tá ali o Veiga, né, o Rios, enfim, são jogadores que estão aí no elenco do Palmeiras. A outra coisa interessante desse jogo é que são dois times que vêm tomando poucos gols no Campeonato Brasileiro, né? A gente às vezes perde essas referências. O Inter, por exemplo, tomou até aqui 0,9 gols por jogo. É uma das melhores defesas do campeonato. Tudo bem que jogou menos, mas esse 0,9 eu já estou considerando aí essa média por jogo. E o Palmeiras 0,8. Então o Palmeiras que já jogou 20 vezes no Campeonato Brasileiro. Então também vamos ter que ver, né, que analisar até que ponto os ataques das duas equipes serão aí eficientes contra essas duas defesas. E do lado especificamente do Palmeiras, aí é o grande ponto de interrogação. Por quê? Diante do Flamengo aconteceu bem isso, né? O Abel mudou ali principalmente o sistema defensivo. É verdade que o Piquerez estava machucado, o Murilo não jogou porque recebeu uma licença, né? O filho dele nasceu e ele foi, obviamente, acompanhar o nascimento do filho. E aí o Abel também não colocou nem o Mike, nem o Marcos Rocha do lado direito, ele optou pelo Giai, que está chegando agora. E aí o Gustavo Gomes jogou até de um lado que ele não está muito acostumado, né? Ele que joga mais pelo lado direito, jogou pelo lado esquerdo, enfim. Então vamos ver como que o Abel vai rearranjar aí esse sistema defensivo do Palmeiras. E do lado do Colorado, né? A gente tem até uma tela aí para mostrar, né? A grande questão é lá na frente. Vamos ver se realmente os atacantes, o Borré, o Wesley, por exemplo, hoje, nesse momento, é o artilheiro do Colorado. Ele que em 13 jogos fez 4 gols, deu uma assistência. São 990 minutos em campo aí com a camisa do Internacional de Porto Alegre. E do lado do Palmeiras, o Estevão, né, que atuou em 18 jogos, já fez 5 gols, 4 assistências, tem um pouco mais de minutos aí que o Wesley. Agora, o Estevão não jogou no meio de semana, teve um problema muscular, um problema físico, e não deve jogar também contra o Inter. Então, Flaco Lopes, Rony, enfim, até o Felipe Anderson, né? Vão ser os responsáveis aí nesse ataque do Palmeiras para tentar construir uma vitória aí para o Verdão. Ou seja, eu repito, é um jogo com muitos ingredientes interessantes, né? Tem muita coisa legal para a gente analisar, muitos duelos, mas sem dúvida haverá um clima de tensão no ar, Fábio. Isso não há dúvida sobre isso. Ah, com certeza. Agora, esse menino Estevão, como joga bola esse garoto, em especial contra o Fluminense, e o Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras não jogou bem contra o Fluminense. Ah, mas contra o Vitória na última rodada, ele poupou titulares pensando na Copa do Brasil. Então são 3 derrotas em sequência. Fluminense, Maracanã, Vitória dentro de casa, que não tinha vencido no Campeonato Brasileiro em São Paulo, a equipe do Palmeiras, e venceu. E agora a Copa do Brasil. O que fazer o Abel para retomar o caminho das vitórias, Edu? Inclusive, nessa quinta-feira, inclusive, há muito tempo que isso não acontecia, né? A Mancha Verde foi lá pressionar lá na porta do CT, enfim, foram recebidos ali pelo Abel, pela turma toda. Ou seja, é uma questão complicada aí para o Abel resolver. Ele que está dizendo assim, mas nos outros anos também passei por momentos ruins dirigindo o Palmeiras. O Palmeiras também passou por momentos ruins e um ou outro título sempre veio, né? Agora, eu acho um pouco mais complicado a situação nesse momento, né? Porque afinal de contas, a má fase, vamos dizer assim, está acontecendo no mês que é muito complexo, né? Porque como
a gente já conversou aqui, Fábio, né? Tem aí o Campeonato Brasileiro, claro que o Palmeiras quer permanecer aí na briga, né? Pelo menos colado ali a Botafogo, a Flamengo e tal. Tem já esse jogo da Copa do Brasil, jogo de volta, em que o Palmeiras vai ter que jogar muita bola, vai ter que ser um jogo quase perfeito, porque, vamos lembrar, é difícil esse time do Flamengo tomar 2 gols ou mais numa partida, né? O time, a gente falou aqui dos bons sistemas defensivos, dos bons números de Inter e Palmeiras, mas o Flamengo também se encaixa nesse contexto. Então, assim, realmente o Abel vai ter que rapidamente, né, conseguir aí montar esse time do Palmeiras, principalmente olhando para o sistema defensivo. Eu acho que foi o grande problema do Palmeiras nos últimos jogos. E aí sim tentar, de alguma forma, ali fazer com que tanto a ausência do Estevão quanto do próprio Hendrick, né? Não podemos. Faz pouco tempo que ele saiu, né? Sejam supridas Sim. ali o mais rápido possível. Por exemplo, o Rony contra o Flamengo era aquele jogador que devia estar ali na referência, que deveria segurar bem a bola, né, para os seus companheiros chegarem de trás e tal. Esse era o desenho tático do Abel, né? Ou seja, mais preocupado em não tomar gol do que em fazer. Ele não só não conseguiu segurar o Flamengo, como também não conseguiu agredir o Flamengo lá na frente, muito por causa do Rony, né? Que não foi aquele jogador que o Abel pensava que ele poderia ter sido, né? Enfim, não, o Abel tem problemas sérios para resolver e o problema é a falta de tempo, porque agora é um jogo atrás do outro, né? A cada domingo, fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana, enfim, realmente não vai ser vida fácil aí para o Abel, para o Palmeiras nesse mês de agosto, mas eu repito, o Palmeiras já mudou situações, né? Já é um time muito cascudo, né? Como se diz hoje, muito maduro, mesmo durante uma partida, às vezes toma um gol e não dá a mínima para isso, continua jogando, vai para cima, consegue reverter os resultados, mas é claro que está passando por esse momento de turbulência. Mas eu volto a dizer, não é caso para terra arrasada, para desespero, para pânico, enfim. Eu acho que o Palmeiras, colocando um pouco a cabeça no lugar, vai poder disputar ainda aí e bem nas 3 frentes. É claro que no caso específico da Copa do Brasil contra o Flamengo, a situação é mais imediata, né? É muito difícil reverter do jeito que o Flamengo está jogando? Mas o Palmeiras vai jogar em casa, vai jogar com a sua torcida, e a gente, né, Fábio, que acompanha futebol há muito tempo, sabe muito bem disso. É um jogo só, sei lá, 10, 15 minutos, alguém expulso, acontece um gol a favor meio que inesperado, aí muda toda a atmosfera, muda todo a mentalidade do time. O Palmeiras precisa voltar a ter um pouco mais de confiança. Eu acho que esse que é um dos pontos centrais aí no caso do Verdão. E para sorte do Palmeiras, a gente está na nossa reta final aqui de aquecimento para Internacional e Palmeiras, jogo que vai ser narrado no nosso site e no nosso aplicativo pelo Fábio Salomão. A sequência que é pesado, o calendário, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, ela passa muito pela ponte aérea Rio-São Paulo. Então as viagens não são longas, porque o Flamengo é adversário na sequência da Copa do Brasil, depois o Botafogo é na Libertadores, então não fica tão longe como o Flamengo, por exemplo, que vai a La Paz jogar a Libertadores. Então, menos mal, porque o desgaste é menor para o Palmeiras. Edu, muito bom bater papo com você, esse aquecimento de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Até a próxima, hein? Até a próxima. O prazer foi todo meu, Fábio. Grande abraço. Valeu, grande abraço, Edu, e muito obrigado a você pelo carinho, pela sua audiência. Então não esquece, dedo no like. Se até aqui viu todo o vídeo, esqueceu de dar aquele like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante, gente. E se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Grande abraço, grandes jogos. E a gente volta a se falar, claro, em flashscore.com.br e no nosso aplicativo também. Tchau, tchau.